Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para falar sobre uma declaração aí do Chael Sonnen a respeito de Anderson Silva, Jon Jones e Fedor Emelianenko. Ele enfrentou os três dos maiores atletas que a gente já teve no esporte e ele falou sobre cada um, a opinião dele. Então, muito interessante a declaração dele, é isso que eu vou comentar aqui. E também, antes de começar, inscreva-se, clica no sininho aqui embaixo, é muito importante, botãozinho vermelho, ativar o sininho é o mais importante, porque tem vídeo novo todo dia. Se ele não estiver ativo, você não vai saber que tem vídeo novo, né? E vocês devem ter reparado também que tem um botão novo agora, ou seja, membro. Por quê? Você tem como ser membro do canal. Com isso você vai ter um selinho, né? Quando você entrar nas lives e tal, vai aparecer. Então, quanto mais tempo você é membro, vai mudando esse selo, que eu coloquei as faixas do jiu-jitsu. Então, vai desde a branca até a preta, depois por último até a vermelha. Então, bastante legal. Você consegue mandar emojis no chat também durante as lives. Como vocês sabem que eu faço live aqui quando tem os eventos, então é bastante legal. E além disso ainda, tem como eu ter contato direto com vocês. Eu vou fazer Vini Responde, aquele quadro que eu já fazia aqui, né? Vou continuar fazendo, só que com perguntas exclusivas de quem é membro. E além de tudo isso ainda, eu vou fazer algumas lives exclusivas, né? Para os membros. Então assim, vai continuar o conteúdo aqui no canal normal, vai continuar as lives aqui normais também, só que isso é um conteúdo a mais para quem for membro, né? Quem contribuir aqui com o canal vai ter esse conteúdo a mais, beleza? O canal continua exatamente a mesma coisa, ninguém vai perder nada, fiquem tranquilos, beleza? Então, vamos lá falar sobre essa declaração aí do Chael Sonnen. Como eu disse, ele já enfrentou os três, né? Ele enfrentou o Anderson Silva primeiro, depois ele acabou enfrentando o Jon Jones, depois aí por último agora no Bellator, ele acabou enfrentando o Fedor Emelianenko, né? Então, ele fez uma luta em cada peso, né? Também isso que é curioso, né? Agora que eu pensei nisso, ele enfrentou o Anderson no peso médio, o Jon Jones no meio pesado e o Fedor no peso pesado. Ele perdeu em todas, com o Anderson Silva ele lutou duas vezes, né? Na primeira ele estava bem, mas foi quando no final das contas ele caiu no doping, o Anderson estava com a costela trincada, que foi aquela luta onde o Anderson venceu por finalização no último round, né? Mas o que interessa dessa declaração dele, é que ele avaliou cada ponto forte de cada um, qual a diferença entre eles, né? Então ele começou falando sobre o Fedor. Ele realmente disse que o Fedor é o mais forte entre eles, né? Ele é realmente muito explosivo, que é um verdadeiro atleta, ele é muito forte, muito rápido, então que realmente o físico dele, né? A forma como ele tem aquela força, como ele usa a força, realmente é impressionante, né? Deu até para ver na entrevista de pós-luta do Sonnen com o Fedor que ele disse que o Fedor é o cara que bate mais forte que ele já enfrentou, né? Então que realmente foi muito complicado ali levar aqueles soquinhos de leve do Fedor, né? Aí falando do Jon Jones, ele citou que o Jon Jones é o cara mais dinâmico, então o Jon Jones é um cara que ele chuta baixo, esse é o exemplo que ele deu, né? Que ele chuta a sua coxa, dá um soco na sua boca e te derruba, então assim, é um cara muito dinâmico, é um cara que tem muitas armas, é um cara que usa tudo isso de forma muito inteligente, então ele é um cara que tem uma variedade grande de golpes e que ele sempre vai tentar te surpreender, então realmente é um cara imprevisível, então essa é a característica que ele definiu aí mais forte pro Jon Jones, um cara dinâmico. E aí pro Anderson, por fim, né, que ele falou no final, ele disse que o Anderson é o mais inteligente, que o Anderson é o mais esperto, e isso eu achei bastante interessante na declaração dele, porque é difícil a gente ter essa noção, né, do qual que é o ponto forte de cada um. Agora, o cara que lutou, ele percebeu essas diferenças, né? Então o Fedor é o cara forte, o Jon Jones é o cara mais dinâmico ali e o Anderson é o mais inteligente. E assim, eu, com a minha visão, lógico, de fora, de fã, de quem assiste, acompanha as lutas, principalmente as lutas do Anderson, que é um cara que eu assisti muitas e muitas vezes as lutas dele, eu realmente concordo. Eu acho que o Anderson é um cara inteligente e, inclusive, eu acho o atleta mais inteligente ali entre os três, né? O Anderson é um cara que usa muito bem o jogo psicológico, toda aquela provocação que ele faz, que muitas pessoas criticam, falam que é palhaçada, não sei o quê, mas aquilo é peça fundamental do jogo dele e ele nunca vai deixar de fazer aquilo, ele mesmo disse. Fez algumas lutas um pouco mais sérias, entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra sério não, porque parece que ele tá brincando. Ele baixar a guarda e fazer aquelas provocações, no meu ponto de vista, não é uma brincadeira, aquilo ali é uma estratégia para justamente entrar e intimidar o adversário, né, que é a coisa que funcionou muito bem, né? Uma luta que deu errado, é que aí o pessoal começou a criticar, que foi contra o Chris Weidman, mas durante toda a carreira ele fez aquilo e venceu, por exemplo, Rick Franklin, ele venceu duas vezes e venceu de forma dominante, abaixando a guarda, fazendo tudo aquilo que, querendo ou não, inibe o adversário. Então, ele é inteligente não só na movimentação que ele tem, mas assim, no jogo como um todo. Ele é um cara que quando era derrubado, ele não se desesperava em estar por baixo, ele era inteligente, ele é extremamente calmo, então ele se defende ali de forma inteligente, ele conseguia também, de forma inteligente, inclusive, ir para algumas transições e conseguir até algumas finalizações, aplicações de quedas que tentavam nele, ele conseguia até às vezes
contra-golpear, né? Ele conseguia defender e ele aplicar a queda. Ele na luta em pé sempre teve aquela inteligência corporal de quando fosse receber um golpe, ele acabar desviando o rosto, né? Então meio que aquilo amortece os golpes. Então muitas vezes a gente observava o Anderson tomando alguns golpes que parecia que ele tinha queixo muito duro, que ele não sentia os golpes, mas na verdade ele seguia com aquele movimento, né? Com a cabeça e tal, então conseguia amortecer muitos golpes. Então o Anderson realmente, eu acho que essa qualidade que o Chael Sonnen revelou, né, sobre a inteligência dele, eu acho que faz muito sentido, né? A gente vê o Anderson lutando com muitos caras duros, como foi com o Rick Franklin, como foi com o Vitor Belfort, como foi com o Forrest Griffin, com o próprio Stephan Bonnar, que era da categoria de cima, N adversários que ele conseguiu, às vezes, mesmo lutando na área forte do cara ali, ele conseguiu ter sucesso e muitas das vezes fazer caras que eram excelentes atletas parecendo lutas fáceis, né? Então o Anderson realmente é um cara surpreendente, né? Ele, por exemplo, enfrentou o Chael Sonnen, que tem um wrestling muito bom, passou aquela dificuldade na primeira luta, tomou queda durante 5 rounds, tomou ground and pound por 5 rounds, conseguiu ali sobreviver a tudo isso com a costela trincada e o Chael Sonnen dopado, né? Porque no fim ele acabou caindo no doping. Ele conseguiu ali manter a calma, não se desesperou, foi levando a luta. Quando apareceu uma oportunidade, ele foi muito rápido ali e encaixou aquele triângulo, né? Então, assim, são realmente 3 atletas que eu tô falando aqui que poderia falar por um mês seguido, né? O Fedor, o Jon Jones e o Anderson, que realmente são 3 atletas dos melhores da história, né? Então, é muito legal ver a visão do Chael Sonnen, que é um cara que sentiu, entrou ali, acabou sendo derrotado por todos eles, mas realmente passou pelas dificuldades e viu ali as diferenças, né? Então, assim, o Fedor foi completamente dominante contra o Chael Sonnen, né? Não teve... Parecia realmente que era um peso pesado contra um peso médio, né? A diferença de força ali era absurda. O Chael Sonnen não conseguia fazer nada. Contra o Jon Jones também, ele teve muita dificuldade. O Jon Jones é muito grande, ele mede muito bem a distância. O ponto forte do Chael Sonnen, que seria o wrestling e tal, não consegue usar nada contra o Jon Jones. Então o Jon Jones foi completamente dinâmico, também levou a luta com tranquilidade. E o Anderson teve dificuldade nessa primeira luta, que foi a que eu comentei, mas na segunda, quando ele voltou inteiro e o Chael Sonnen, em teoria, não estava mais dopado, também não teve a mínima graça, né? O Anderson dominou ali completamente. Então é muito interessante a gente ter essa visão, mas deixa nos comentários se vocês concordam com o Chael Sonnen e com essas características, com esses pontos fortes de cada um dos 3 atletas. Como eu disse aqui, eu concordo, eu não tenho dúvidas que o Fedor tem uma mão muito pesada e que realmente é um cara muito forte, sempre lutou ali nos pesos pesados e passou o carro em muita gente. O Jon Jones também, variedade, como ele é dinâmico também, não tenho dúvidas. E o Anderson, a inteligência, a calma, usar todos os atributos dele, velocidade, distância, esquiva, tudo que ele usa sempre no jogo dele. Então, pra mim, o Chael Sonnen foi preciso, apesar dele ser um lutador muito falastrão, falar um monte de besteira, quando ele faz essas análises, eu costumo concordar bastante com o que ele fala, né? Geralmente ele é cirúrgico, obrigado Windows por fazer barulho, é cirúrgico nessas colocações dele, né? Beleza? Então deixa aí nos comentários, não esquece de deixar o like, se puder também compartilhar esse vídeo com seus amigos, até no WhatsApp, compartilha aí pelo celular, dá pra compartilhar fácil, então compartilha aí nos grupos do WhatsApp também. É nóis, valeu, falou!